o grande problema não são as testemunhas de Jeová como pessoas em si. O problema delas é a elite controladora, que transforma elas numa manada de gado alienado, que faz qualquer coisa que os líderes pedirem. Como é que foi o processo, assim, de você chegar e falar, olha, não vou ser mais ancião? Teve dificuldade, assim, desde você decidir isso até você comunicar para o seu grupo, para... Como é que foi isso? Quando alguém está começando a despertar, então as pessoas desconfiam, os líderes desconfiam, porque você não é mais o mesmo. E isso aconteceu comigo também. Então, em uma época que eu me afastei como ancião, por causa de trabalho, por causa de mudanças, e aí eu nunca mais voltei a ser ancião, porque eu já era alguém com pensamentos apóstatas. Eu já era uma pessoa que já desenvolvia um certo senso crítico e já estava conversando com as pessoas sobre isso. E aí eu comecei a encontrar materiais sobre as testemunhas de Jeová. E aí, quando eu comecei, eu não parei mais. Mas não pense que foi fácil, Daniel. Não é fácil, porque você tem muitos anos de, de informação, de controle, de técnicas. Você passou por um processo de lavagem cerebral. E aquilo tudo que você acreditava, tudo aquilo que lhe ensinaram como sendo a verdade absoluta, como sendo coisas reveladas por Deus, de repente você percebe que, na verdade, não são, que você foi enganado. Eu faço uma Deve ser comparação bem pesado. simples. É pesado. Eu faço uma comparação bem simples. É a mulher que, um determinado dia, uma mulher feliz, né, que tem a família, tem filhos, num determinado dia ela descobre que o marido dela tem uma outra família e que ela foi traída durante toda a vida, todo o tempo que esteve com ele. Então eu considero assim, né? É algo assim, é uma comparação bem simples, né? Porque tem muitas outras coisas envolvidas, Mas mas é é bem parecido. uma boa forma de ilustrar uma decepção, uma frustração, assim, que envolve um pilar da nossa vida. E religião pode ser um pilar muito importante na vida de um ser humano, né, Osmanito? Então, começar a questionar ali e ver aquilo desmoronar deve ser muito pesado. E você chegou a ter problema em função da. Chegou a ser uma desassociação? Eles te expulsaram ou foi uma dissociação? Você que tomou início aí no processo de sair e as consequências disso depois, né? Você perdeu ali muitos contatos, amizades, talvez até familiares que pararam de conversar com você. Sim, os anciãos conversaram comigo, porque eu já estava conversando com outros irmãos sobre as minhas críticas, eu estava expondo os meus pensamentos críticos, e aí eu acessava alguns sites com assuntos críticos sobre testemunho de Jeová, inclusive vídeos no YouTube, e eu assisti muitos vídeos do Paulo Sávio, um abraço para o Paulo Sávio, grande Paulo Sávio, e aí eu deixei comentários em alguns desses vídeos. Mas alguma testemunha de Jeová, alguém viu esses comentários. E aí Deu ruim, hein? enviaram um print, né, para os anciãos. E eles me contataram e conversaram comigo, e eu falei, olha, tem muitas coisas aí que eu não concordo, e o que eu coloquei no vídeo lá, realmente, não tem nada de errado, o que foi que eu mencionei lá, o que foi que eu falei de errado. Ah, e eles disseram, olha, você sabe, você foi ancião, que você não pode falar dessa maneira, ainda mais falar do que você pensa com outros irmãos, que você pode fazê-los tropeçar, né? Mas o que eles estavam querendo fazer era apenas cumprir o papel que eles desempenhavam na organização. Os anciãos, eles não são pastores, como eles dizem ser. Eles são policiais. Eles apenas policiam a vida das pessoas. Eles são também executores das leis promulgadas pela alta cúpula da organização. Eles não são pastores. Então, quando eles visitam uma pessoa como eu estava naquela época, o objetivo é apenas analisar se você pode ser recuperado ou não. E eu não podia mais ser recuperado, né? Porque uma mente, quando se expande, ela jamais volta ao seu estado inicial. E
depois de algum tempo, os anciãos enviaram uma mensagem para mim mencionando que queriam fazer uma reunião comigo. E aí eu já imaginei, né? Eles Comissão querem, judicativa? é, É. como diz, né, o meu querido amigo Wagner, era uma comissão judiativa. O objetivo era simplesmente isolar a pessoa, né, que havia se tornado um membro perigoso. Aliás, eu tinha sido um ancião por 10 anos, era muito conhecido no circuito, muito conhecido mesmo, e aí então eu era um perigo mesmo. E aí eu sabia que eu ia ser desassociado se eu fosse para essa reunião. Aí eu escrevi uma carta, na época eu escrevi uma carta gigantesca, e aí enviei esta carta para eles, minha carta de dissociação. Ainda está na internet, lá no site do Ah, Índice é, olha TJ. só. Aham, Se você procurar carta de dissociação, Osmanito aham. Torres, você vai encontrar essa Vou carta lá, procurar né? lá. E aí, eu enviei essa carta para várias pessoas, assim, pelo e-mail delas, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, senão tinha bombado. E aí, alguns ficaram chocados, outros ficaram muito tristes, né? Porque eu tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amigos, porque eu era um ancião muito cabeça aberta, tinha um pensamento jovem, tranquilo, não era um ancião condenador, não era um ancião que julgava as pessoas. Uh, eu era uma pessoa muito acessível, então eu era muito querido, Era né? um policial bonzinho, para usar a metáfora que você usou antes. É, eu era diferente, né? Eu era diferente. Então, as pessoas ficaram mesmo muito tristes naquela época. Foi uma situação complicada, mas também era complicado para mim, era muito complicado para mim, porque afinal foram 20 anos como testemunho de Jeová. Minha Muito adolescência, tempo. meu final da minha adolescência até a fase final da minha idade adulta, né? Então foi bastante tempo. Eu criei a minha família dentro desta organização. Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho uma filha, que é a minha filha mais velha, e eu tenho mais três filhos. Então, todos eles nasceram enquanto eu era testemunha de Jeová. Essas dificuldades com a minha saída acabou causando rompimento, né, da minha relação com a minha esposa. Então, hoje em dia, nós somos separados. Tá. Ela Mas, continua, então, na religião. inicialmente, ela continuou na organização, mas depois, com o tempo, ela se afastou. Mas nós temos uma ótima relação. Hoje ela está totalmente afastada, Mas vocês não né? estão juntos mais, não. Cada um foi para um canto. Separaram mesmo. Não, nós não estamos assim, não estamos mais juntos, né, como marido e esposa, mas nós temos uma ótima relação. Nós temos os filhos também, né? Então, teve muitos problemas com a minha saída, porque primeiro eu perdi os meus amigos que eu tinha da noite para o dia, e você passa 20 anos em uma organização que te incentiva a não fazer amizade com pessoas de fora, que você deve manter o seu círculo de amizade, o seu círculo social ali, na organização, naquela bolha. Então, quando você sai, você não tem amigos, você está totalmente isolado. E foi o que aconteceu comigo. Só que eu tinha algumas amizades, eu fazia amizades com pessoas de fora. Eu era uma pessoa cabeça aberta, então eu tinha o meu trabalho, tinha os meus amigos de fora. Então, essa questão das amizades eu não senti tanto quanto uma pessoa que nasceu e cresceu dentro da organização e depois foi expulso de casa pelos pais de testemunho de Jeová sente, né? Mas foi ruim para mim, porque eu tinha amigos muito queridos que nunca mais sequer olharam na minha cara, né? E também membros da família, porque eu coloquei vários membros da família dentro da organização. Então, alguns membros da família se afastaram, saíram, outros continuam lá. E com a grande maioria deles, eu tenho uma convivência quase que normal, porque eles não são fanáticos assim como são alguns que, mas tem membros da minha família que quando eu vou, por exemplo, na casa da minha mãe e eles não falam comigo,
Eles ficam ali transitando ali na casa, por exemplo, durante um almoço e tal, eles não falam comigo. Mas outros membros não. Tem uma convivência quase que normal. Mas você perde muito, né? Aquele paraíso social que você tinha já não mais lhe pertence. É igual Adão e Eva, né? Comeu da maçã, desobedeceu, foi expulso do paraíso. Então, é algo similar que acontece lá dentro da Testemunha de Jeová. Mas é o seguinte, eu não considero, Daniel, isso como perda, porque toda decisão que você toma, você tem que estar consciente das consequências, que há coisas boas que vão vir e há coisas ruins que vão vir. Aí você pesa o que tem de bom e o que tem de ruim, e no meu caso, tinha muito mais de bom do que de ruim na minha saída. Enfrentei muitas dificuldades no início, mas com o tempo eu fui me adaptando, minha mente foi pegando o bonde, né? E minha consciência foi se expandindo cada vez mais. E, cara, só tenho orgulho de mim, de ter saído. Se eu pudesse voltar no tempo e me ver assim, naquela época que eu tomei aquela decisão, eu diria, olha, parabéns para você, porque você está tomando a melhor decisão da sua vida dos últimos anos, e é isso aí, não desista, né? Porque foi isso que eu fiz. Eu me arrependo não de ter saído, não. Foi a melhor coisa. E eu até aconselho a você, por mais difícil que seja, né? Você que é testemunho de Jeová, que está lá, que está pensando, saio ou não saio, meus familiares, meus amigos, meu grupo social, você que é testemunho de Jeová que está pensando nisso, é muito melhor você ter liberdade, é muito melhor você tomar suas próprias decisões, porque no final é só você, é você que pode decidir os rumos da sua vida. E Deus colocou um cérebro na sua cabeça porque Ele quer que você pense, que você raciocine, que você haja com lógica, com razão. É claro que você vai tomar decisões erradas, decisões certas, mas são as suas decisões. E você precisa tomar decisões, porque se você não tomar decisões na sua vida, você nunca vai aprender nada. Errando, a gente aprende mais do que acertando. Se a gente acertasse sempre, a gente nunca ia entender bem o sentido da coisa. Então, não tenha medo de errar. Né? Se você está na organização das Testemunhas de Jeová, pensa em sair, saia. É a melhor decisão que você pode fazer. Mas se você sair, esqueça, deixe o passado para trás. Siga em frente, né? Porque se você continuar na sua vida com o passado em cima das suas costas, você nunca vai sair do lugar. Muito bom, Osmanito, muito boa reflexão. Eu estou com uma pergunta só para te fazer antes de a gente finalizar, mas eu quero Tranquilo. agradecer aqui aos superchats que foram dados, ao Gabriel Arcanjo, que comentou assim: qualquer um que ficar discordando, seja em conversas privadas ou públicas, vai ser desassociado, inclusive os membros do corpo governante. Gente, desculpa, tá? Hoje eu estou aqui todo doente, vocês estão me vendo aqui hoje num dia difícil, tá? Mas é isso aí, vamos lá que não cancelamos a live por causa disso, né? Os manitos, porque teve uma tempestade, né, que você falou hoje aí, os manitos na sua terra também, mas passou e tá dando para fazer a live. Eu brinquei com ele, né? E eu tô tendo uma tempestade de espirros aqui. Hoje tá difícil o trem pro meu lado. A Jeane Lima também fez um comentário aqui, falou assim, ó: eu era TJ e hoje sou ateia. Abraçar o ateísmo significa aceitar o caos e que não tem ninguém no controle do que ocorre no universo. Isso é tão fácil. Isso não é fácil, melhor dizendo. Porque é a gente por nossa conta, né? Olha só. Por isso é comum esse TJ ir para outra religião. A Bárbara que eu entrevistei, hoje ela é agnóstica, e a Ana Bonassa, que eu também entrevistei, se não me falha a memória, é agnóstica também, né? Elas acabaram não indo para outra religião. O Osmanito, ele hoje é um cristão católico, né? A gente bateu um papo antes da live aí. Então, eu não sei se existe uma regra sobre isso, né? Para qual caminho aí que os ex-TJs vão e tudo. Mas é isso É, aí. O importante é a gente respeitar as escolhas, a diversidade. Eu trago aqui muita gente que é religiosa também, que eu acho que tem ideias massas para poder compartilhar com vocês. Então, a gente tem que respeitar e conviver com as diferenças da melhor maneira possível. Osmanito, fazendo um gancho no comentário que você fez aí sobre as coisas difíceis, as coisas boas, de deixar de ser testemunha de Jeová,
Eu trago aqui para o canal pessoas para trazer então essa mensagem crítica, para a gente fazer uma reflexão, para ajudar aqueles que estão meio em cima do muro ou que estão de repente desconfiados de que entraram numa furada e estão com dificuldade de tomar uma decisão diferente. Então a gente ajuda essa galera aí. Eu acho que eu tenho um dos propósitos aqui do canal é parecido com esse que você tem, né, de ajudar a galera que está meio que Uhum, presa numa seita, numa organização religiosa que está trazendo mais dificuldades do que coisas boas para a vida, mas ao uhum. mesmo tempo eu não sou aquele cara contra a religião. Eu acho que tem muitas pessoas que se encontram numa religião e se sentem melhor e que melhora a sua felicidade, o sentido de vida e assim por diante, né? Acho que é super possível a gente ter uma vida boa sem religião, mas eu sei que a religião pode ser importante para algumas pessoas e a gente tem que respeitar essa decisão. Mas a minha pergunta, desculpa me estender, minha pergunta é se você viu coisas boas, se você viveu coisas boas com as testemunhas de Jeová. Porque eu também não gosto de passar a ideia de que estamos aqui só para meter o pau nas religiões, religião é coisa ruim demais, não tem coisa boa nenhuma, que seria uma visão bem enviesada, né? Por mais que o tom da nossa conversa seja mais crítico, reflexivo, eu acho legal a gente dar uma sopradinha além de morder para não passar essa visão distorcida para as pessoas. Você viu coisa boa lá dentro? Você viveu coisas boas lá dentro? Conta pra gente. Eu sempre digo, sabe, que o melhor das testemunhas de Jeová são as pessoas, né? Olha, toda pessoa tem algo de bom. Não podemos negar isso. Quando eu era testemunha de Jeová, eu queria ser a melhor pessoa possível, não apenas lá dentro do ambiente em que eu vivia, organizacional, mas também fora da comunidade. Eu queria ser útil para a comunidade, como sendo um bom cidadão, uma pessoa que acata as leis, que evita fazer coisas que são contra a lei. Queria levar uma mensagem de esperança para outras pessoas, porque eu considerava assim. Eu queria ser um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, que essas irmãs são orientadas a serem honestas no que fazem, serem sempre honestas. Há pessoas ruins em todos os lugares, mas há muito mais pessoas boas em todos os lugares. Então, existem pessoas ruins dentro das testemunhas de Jeová? Existem sim, mas existem muito mais pessoas boas dentro da organização das testemunhas de Jeová. O grande problema não são as testemunhas de Jeová como pessoas em si, o problema delas é a elite controladora, que transforma elas numa manada de gado alienado, que faz qualquer coisa que os líderes pedirem, porque acham que esses líderes são representantes de Deus. As testemunhas procuram ensinar os seus filhos a serem bons estudantes, a tirarem boas notas nas provas. Infelizmente, demonizam o ensino superior, mas os jovens testemunhos de Jeová são ensinados, praticamente todos sabem ler, escrever, se expressar bem. Há uma escola que ensina as mulheres a conversar, dialogar, raciocinar, e há uma escola que ensina os jovens também a fazer discursos, a praticar a oratória, a melhorar a dicção, a leitura, o raciocínio ali. Claro que tudo ambientado, tudo num ambiente controlado, mas a pessoa desenvolve esses tipos de qualidades que são úteis para a organização e que também são úteis, por exemplo, para a vida secular, porque muitas testemunhas de Jeová chegam até a conseguir bons empregos, porque passam anos e anos treinando, né, a serem bons estudantes, bons leitores, bons ouvintes, e acabam se destacando na escola, no trabalho, nos estudos. E também tem aquela questão do serviço de pregação que as testemunhas de Jeová fazem. É claro que elas pregam uma doutrina errada, uma doutrina que está toda equivocada, mas eles fazem isso com o melhor das intenções, porque eles pensam que estão ajudando pessoas a se salvarem de um evento cataclísmico próximo. Então, elas estão imbuídas de um sentimento nobre, né? E também tem a questão da moral, incentivam-se os maridos a serem fiéis às esposas e vice-versa, os filhos a respeitarem os pais, os jovens a evitar a imoralidade, a construírem um relacionamento duradouro.
tem um casamento satisfatório. É um ambiente que procura buscar nas escrituras princípios cristãos que possam ser aplicados na época atual, que possam beneficiar a comunidade. E, no geral, as testemunhas de Jeová são conhecidas como boas pessoas, pessoas gentis, pessoas inteligentes, né? Eu passei por tudo isso, foram 20 anos, né? E as pessoas, em geral, na organização das testemunhas de Jeová, como eu te disse, né? São boas pessoas. E se elas não fossem controladas, nossa, como elas iriam expandir o potencial que elas já têm. Eu espero, Daniel, que o mais breve possível esse corpo governante, esses líderes autoritários, eles possam ser eliminados, eles possam pagar pelos seus crimes. Eu sei que é difícil, né? Mas outra coisa que também pode acontecer, e está acontecendo cada vez mais e mais testemunhas de Jeová, elas estão se dando conta de que não precisam ficar na organização para praticar a sua fé. Elas podem sair, que a vida delas não está atrelada à servidão a uma organização humana, religiosa, que elas podem praticar a fé delas onde elas bem entenderem, na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, na sua própria consciência. Elas não precisam de homens lhes controlando, tomando de conta da sua vida. Elas não precisam mais se submeter ao medo, ao legalismo, ao autoritarismo, às ameaças escatológicas e assim por diante. Elas podem construir a sua vida fora de lá. Olha, existe uma passagem bíblica que é a passagem bastante conhecida, quando os israelitas eles saem do Egito. Eles passam 400 anos escravizados no Egito, e de repente surge um estadista, Moisés, e aquelas pessoas saem de lá. Então, as testemunhas de Jeová podem muito bem fazer assim como aqueles antigos israelitas, né? Sair da escravidão em que estão, a escravidão consciencial, e começar a pensar por conta própria, né? Atravessar o mar vermelho da ignorância, e atravessar o deserto de consequências, mas chegar na terra prometida, né? Da bem-aventurança e das recompensas pelas suas decisões. Eu espero que as testemunhas de Jeová façam isso. Adorei as metáforas, Osmanito, adorei a reflexão. O papo foi muito legal. São mais de 600 pessoas assistindo a gente até agora. Não deve ter Nossa, que atleticano legal. aqui. Olha aqui, não deve ter atleticano aqui, viu? Porque o Galo tá jogando lá para tentar. Tentar não, né? Provavelmente vai levar o quarto campeonato aí. Acho que é o Boa quarto mesmo, sorte pro terceiro Galo. campeonato, né, no ano. Parabéns aos atleticanos aí, meus colegas. Minha esposa deve estar lá na farra agora também. Mas bombou a live, foi muito legal. Gostaria de te agradecer, Osmanito, então, por essa conversa muito interessante. Eu aprendi muito com você aqui hoje. Creio que, por mais que tenha gente que assistiu já os outros testemunhos céticos com ex-TJs que vieram por aqui, hoje teve muitos elementos diferentes, uma perspectiva de quem já foi ancião e sabe muito desse controle, desse mecanismo que acontece ali com as testemunhas de Jeová. Eu acho que tem uma importância muito grande esse seu relato para poder conscientizar um pouquinho mais, né? Essa galera que de repente está um pouco hesitante, está se questionando com uma pulguinha atrás da orelha para tomar mais coragem de pensar por conta própria e de repente se avaliar que é uma boa decisão, ter essa coragem de abandonar o barco, como você e tantas outras pessoas fizeram. Adorei, adorei. E parabéns pelo seu trabalho no canal, né? Reforço aí, deixa o arroba aqui embaixo do Osmanito para poder seguir o seu trabalho lá de reflexões críticas também sobre testemunhos de Jeová. Você leva um pessoal bacana para conversar lá também e mantenha nessa linha que tá massa, viu, Osmanito? Obrigadão demais. Eu que agradeço, Daniel. Pessoal do chat, valeu então. Muito obrigado aos membros que estão aqui acompanhando agora a live. Eu vi aí a Jaque, o Ariel, a Águida, Ellen, Ângelo, Marcos, Luiz Carlos, brigadão pelo apoio. Se você puder se tornar membro do canal também, tem vários benefícios bacanas aí. Clica aí para conferir depois. Beijo para vocês. Desculpa, tá? Hoje eu tô meio doente aí. Foi difícil fazer a live, mas não podia desmarcar porque o Osmanito é um cara muito fera e eu não queria perder essa oportunidade de bater esse papo com ele, tá?
Então é isso aí, gente. Não deixa de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal. Eu sei que está aí no futuro, em 2084. O mundo não acabou ainda não, né? Deixa de comentar aí embaixo o que você achou desse testemunho cético. Valeu! Tchau! E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!